Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham meu trabalho. Um forte abraço a todos os canais ateístas e ao religioso que caiu aqui de paraquedas, fico alerta. Se você não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas nesse canal, aconselho você a pular fora, porque aqui eu bato de frente com todo o sistema religioso, mas principalmente o cristianismo, adorado por você. Essa divindade que veio aqui para o Brasil, trazida em braço de homens, atravessou o Atlântico de navio, matou as divindades indígenas e tomou-lhe as terras dos índios, não é? Você só é cristão porque nasceu em um país debaixo do jugo romano. Quando criança você foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, condenado a passar uma vida inteira acreditando nisso e o pior, passa essa fraude, essa mentira romana de gerações em gerações, condenando seus próprios descendentes a serem também servo. Servo é escravo. Então, crente, bato mais de frente aqui no cristianismo porque vivemos em um país onde um próprio presidente da República diz que o Estado não é laico, é cristão. E eu vou provar aqui nas palavras deles, ainda em campanha, se não me engano, foi aqui na Paraíba, se não me engano, foi aqui na Paraíba onde ele falou essa frase, que o Brasil é de Cristo, né? E não laico. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse é o assunto de hoje. As violações do Estado laico e a ateofobia. A ateofobia é o medo do ateu. O crente se pela de medo do ateu. Primeiro que na cabeça dele o ateu é o diabo, o demônio, que só existe na cabeça dele, porque diabo, satanás e demônio são apenas palavras que traduzidas não significam nenhum ser físico ou imaterial. São apenas palavras, assim como inferno, que é pregnado na cabeça do crente, né? É apenas sepultura lá no hebraico. Quando traz para o grego, aí pega o seu inferno de Hades, na fraude que é o cristianismo. O cristianismo foi inventado, criado apenas para o Império Romano conter a guerra judaica, para o Império Romano ter um monoteísmo, que nem monoteísmo é, a Trindade foi criada também para dizer aos judeus que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus criado agora pelos cristãos, inventado, forjado nos concílios, principalmente o de Nicéia em 325, quando o imperador Constantino cria, inventa ali a Bíblia, o Novo Testamento, compila-se, e mais adiante o Teodócio oficializa a religião oficial do Império Romano, abolindo ali o panteão romano e agora tendo apenas um sacerdote ao seu lado, porque aí fica mais fácil de comandar a massa de ovelha. Tentaram obrigar os judeus a seguirem, né? Mas os judeus até hoje não acreditam no tal de Jesus Cristo, porque ele nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso, que quando criança foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja e passa uma vida acreditando nessa farsa. E ainda passa isso de geração em geração. Então, crente, essa divindade criada no meio do deserto, lá o povo hebreu, que parava de tenda em tenda como nômades, sem terra, um Deus de tenda, cria uma divindade apenas com inveja dos outros povos médicos, persas, egípcios, babilônios, sumérios, acadianos, e cria uma divindade perversa, denomina de Senhor dos Exércitos, apenas para, sobre a bandeira desse Deus, ter, né, ter ali a desculpa para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, destruir. Né? E assim fez o povo judeu também, assim o povo cristão também, a mesma coisa. E o Islã são descendentes dessa mesma divindade, são as três piores religiões da face da terra. São milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses revelados, mas nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Mas as piores de todas as religiões, pode ter certeza que são essas três criadas por esse povo hebreu que criou um Deus, imagem e semelhança deles, denominou de Senhor dos Exércitos, matando, roubando, pilhando, estuprando e levando as criancinhas apenas às vezes para serem abusadas. Um Deus que teria criado tudo e todos, escolheu um povo agora, povo eleito, para matar outros seres humanos que teria sido criado por essa própria divindade. Então, gente, eu não vou me alongar aqui na introdução, quero só dizer a você, crente, que diz que é servo, servo é escravo, né? E um Deus único e verdadeiro, não é único nem tão pouco verdadeiro. Você diz que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Na realidade é um livro cheio de fantasia, de alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira e muita barbaridade. Um gibi para criança crescida, onde contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, vara que se transforma em cobra, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo e a Virgem Mary, criada pelo Império Romano, né? É a Virgem que, né, deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Cristianismo que foi forjado, criado nos concílios. Não existe historiador algum sério que diga que Jesus Cristo existiu e eram da própria época. Pelo menos os 40 viveram ali, né, ali contemporâneo, teria cruzado com o próprio Jesus Cristo na esquina, né? Transforma essa água aqui em vinho, ou cura esse cego aqui e tal, teria visto tudo isso. E eles negam porque Jesus nunca existiu. É uma grande fraude da humanidade, criada apenas pelo Império Romano, e a partir de então invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, destruir. Né? E é por isso que a Igreja Católica é podre de rica. A Inquisição levou 720 anos matando as pessoas, tomando todos os bens, para que acreditasse nessa fraude que hoje você acredita e diz ser boa, maravilhosa.
E nem tão pouco o Deus bíblico é, quanto mais esse Jesus. O Deus bíblico, ele próprio diz que é mau e cria o mal, em Isaías 45, versículos 6 e 7, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ele diz isso por quê? Porque haviam várias divindades. O próprio povo hebreu era politeísta no começo, é o Deus El e vários outros deuses. Quando chega lá em Canaã, também tem o panteão Canaã, mas aí vem o Deus Yahvé, criado pelo tal do Moisés, que nunca existiu, e derruba todas as outras divindades e agora impregna um monoteísmo, né? E ele continua dizendo em 45:7, diz Isaías 45:7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Ele pratica o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E o teu Jesus disse em Lucas capítulo 19, 27, quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim, matai-o diante de mim. Esse é o teu Jesus. Então hoje vamos falar sobre o Estado laico, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui o que diz aqui o Senhor Excelentíssimo Presidente da República, né, contrariando, violando o Estado laico brasileiro. Além do Brasil, acima de tudo, como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Pronto, vocês viram aí, né? Nós somos um país cristão, Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico, não, é Estado cristão. Você vê por aí. Onde nós temos um presidente da República que nega o Estado laico, imagina se esse povo domina esse país, né? Contar as atrocidades que o cristianismo fez, né? Então vamos lá, as violações do Estado laico e a ateofobia. Primeiramente eu quero recitar aqui uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que disse o seguinte: Deus está morto, né? Deus está morto. Deus permanece morto e quem o matou fomos nós. Não nos consolamos a nós, assassinos entre os assassinos. Ele aqui foi sarcástico, o Nietzsche, que era ateu. Deus jamais existiu, mas a ciência, a tecnologia já matou Deus há muito tempo. O conhecimento mata essa divindade, porque ela não precisa ser morta, porque nunca existiu. E se você diz que nós temos que provar que ele não existe, o ônus da culpa cabe ao acusador. Se você diz que ele existe, é você quem tem que provar. Se eu disser que tem um elefante branco aqui atrás de mim, sou eu que tenho que provar que esse elefante existe, e não abusar da tua consciência para que você acredite numa fantasia. E é isso que a religião faz, e tem feito. Então vamos lá, pessoal, senão não dá tempo. Nietzsche já anunciava em sua época uma crise sem precedentes na fé cristã e na religiosidade em geral em toda a Europa. Vale lembrar que Nietzsche era ateu. A Europa, lá, minha gente, igreja só serve como museu. Eu tenho uma amiga na Itália, já entrou até aí no meu canal e diz, né, que lá o pessoal não acredita. O pessoal de lá da Itália vive ali ao lado do Papa, do Santíssimo ali, próximo da divindade. E o povo não acredita porque sabe que é tudo uma grande farsa, uma grande fraude, como tudo isso foi forjado. Tá? Quem vai para lá lotar aquela praça de São Pedro que agora o Covid expulsou é exatamente países religiosos de terceiro mundo, fanáticos religiosos, doentes mentais, insanos. Vamos lá. Diante da polêmica que envolve o fundamentalismo religioso e o ateísmo, o fundamentalismo religioso, exatamente esse termo fundamentalismo não vem do Islã, vem dos protestantes que querem fundamentar a Bíblia como regra, né, de uma sociedade. Aí estamos ferrados, né? Se vê as porcarias que tem dentro da Bíblia. Vamos fazer uma análise jurídica para responder se realmente o Brasil é um Estado laico. É possível caracterização de crimes de racismo, discriminação e preconceito contra os ateus? Isso é possível? Vamos ver. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado laico, Estado confessional, ou seja, não confessional. Ele não confessa uma só religião, que é os cristãos querem dizer o que o presidente disse. O Brasil é cristão, não é, presidente. Não é, excelência. Não é. Existem várias religiões aqui e todas elas o Estado tem que apoiar porque está na lei, inclusive não religiosos, tá? Vamos lá. O Estado é não confessional, leigo, laico e não confessional. Isso está no artigo 5º, inciso 6º, artigo 19, inciso 1º, ambos da Constituição Federal do Brasil, de 5 de outubro de 1988. O Brasil é constituído em Estado laico porque tenta proteger todas as manifestações religiosas, liberdade de cultos, isso está no artigo 12 e 13 da CADH. Todas as manifestações religiosas, cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, religiões afro, taoísmo, islamismo e outras, né, todas devem ser protegidas pelo Estado.
Não é só o cristianismo não, e no entanto vocês perseguem essas religiões aqui, e ainda mais o ateu, que para vocês é a própria figura do tal do demônio, do anticristo. Não podemos ser anticristo, né? A gente viemos depois desse Cristo aí, sabe? Essa porcaria inventada pelos romanos. Trocando em miúdos, o Estado não pode perseguir, nem tampouco incentivar as religiões, que é o que o presidente está fazendo, né? Abolindo aí, né, milhões em impostos que a igreja estão devendo aí. Ele quer dispensar isso. Veja que absurdo. Veio tributar esses caras que os pastores estão podre de rico, a igreja católica está podre de rica. Tributa essas porra que o país sai da miséria. Vai para o primeiro mundo. Os países de primeiro mundo aboliram a religião. Vê aí como estão, né? Vamos lá. A religião é um atraso na humanidade, acredite. O Estado não pode perseguir, nem tampouco incentivá-la. Além disso, a liberdade de crença atinge também a liberdade de não crença, da descrença, de não crer em absolutamente nada, né, de não seguir qualquer tipo de religiosidade imposta pela nossa cultura, né? Vale ressaltar que o Estado não é ateu, porém também, né, também o Estado não é religioso. O Estado é laico e deve ser neutro. O Estado não pode repudiar as religiões e nem tampouco fomentá-las, alimentá-las, né? A liberdade de não crer está compreendida no artigo 5º, inciso 4º. Liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, né? Mas vocês sabiam que não era assim, sabiam que nunca foi assim, né? Antes, na idade onde as religiões eram dominantes, o Brasil era imposto aqui que você aceitasse essa porcaria. E por quê? Porque já veio trazido de fora. Na Constituição do Império de março de 1824, artigo 5º diz o seguinte: previa como religião oficial nacional a religião católica apostólica romana, mas perseguir, ameaçar ou discriminar ateus é crime. Vamos ver. Qual o conceito de religião? Precisamos saber o conceito de religião. Artigo 1º da lei número 7.716/89. Sabemos que o Estado é laico, leigo e não confessional. Portanto, qualquer cidadão pode manifestar sua religiosidade de qualquer maneira aqui no Brasil. Segundo a Constituição, o cidadão pode ser judeu, cristão, hindu, budista, satanista, candomblé, umbandista, espírita, kardecista e ateu. Sem que o Estado interfira. Para respondermos às perseguições, ameaças, discriminações contra ateus, pode ser incluída entre os crimes de racismo. Vamos ver, né? Precisamos entender o que é religião. Segundo o sociólogo Anthony Giddens, religião é, aparentemente, as características de todas as religiões que têm em comum são as seguintes, né? As religiões envolvem um conjunto de símbolos que invocam segmentos de reverência ou de temor, né? E estão ligadas a rituais ou cerimônias, como serviços religiosos dos quais participam uma comunidade de fiéis. Cada um destes elementos precisam de alguma elaboração, mesmo que as crenças de uma religião possam envolver deuses ou não, né? Quase sempre existem seres ou objetos que inspiram atitudes de temor ou de admiração. Em algumas religiões, por exemplo, as pessoas acreditam em uma força divina que não são deuses personalizados e a reverenciam. Já em outras religiões existem imagens que não são deuses, mas que são veneradas, tal qual Buda ou Confúcio. Portanto, este conceito se adequa para a interpretação dos tipos penais constantes na Lei 7.716/89. Eu já fui muito perseguido e os ateus são ameaçados de morte, já tentaram contra a minha vida, já apedrejam aqui minha casa, todo tipo de porcaria essa gente intolerante faz. Mas o que causa isso neles? A religião e a própria índole deles também, sabe? Até mesmo religiões como o budismo, sendo considerada uma religião ateia, porque não existe uma divindade central, em si uma aura, porque não há uma divindade, ela é protegida, né, pela legislação do Brasil com referência aos crimes de racismo, preconceito ou qualquer outra forma de discriminação. Preconceito contra ateus. O ateísmo pode ser incluído no conceito de racismo.
O preconceito contra os ateus é muito antigo. Ele existe desde tempos remotos da humanidade. Textos sagrados como a Torá, né, o Talmud e também a Bíblia, em vários textos, por exemplo, Salmos 14, versículo 1, diz o seguinte: disse o nécio em seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido então o nécio, fazendo-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Olha aqui, a própria Bíblia colocando esses religiosos doentes mentais contra os ateus, dizendo que não há a pessoa que não acredita em Deus não pratica o bem. Olha que porcaria que é a Bíblia. Sendo que a própria Bíblia, o povo cristão, o povo judeu, o povo hebreu, tem matado há milhares de anos em nome de religiões, e não ateus, né? E também em Marcos capítulo 16, né, versículo 16, o tal do Cristo disse, aquele que não crê, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Tem que acreditar, né, nesta porcaria. João capítulo 18 também, né, capítulo 3, versículo 18 e muitos outros textos. Além, até mesmo, a constituição dos francos maçons da maçonaria, veja o que diz, fazem referências aos ateus como tolos, olha só, como pessoas incautas, somos nós que somos incautos. Os caras acreditam numa fantasia criada por homens, uma grande mentira, mas querem impregnar isso e viver no luxo, né, às custas da pobre ovelha, do suor da pobre ovelha. Aí diz que o incauto somos nós, porque estamos trazendo a verdade à tona. Né? Incautos que devem ser eliminados, né, como pecados nefandos que devem ser abolidos, afastados. O reino de Portugal já condenaram os ateus, hereges e apóstatas. Inclusive, criminalizaram a conduta de ser ateu. Colocaram lá como crime ser ateu. Veja só o que diz. Vejamos o que diz a lei lá em Portugal, né? Dos que o renegam ou blasfemam de Deus ou dos santos, né? Não pode blasfemar de Deus nem dos santos, né? Nem do pombo, né? Que no pombo aí não tem salvação porra nenhuma. Diz o artigo: qualquer que renegar, descrer ou pesar de Deus ou de sua santa fé, ou disser outras blasfêmias, pela primeira vez, veja lá, pela primeira vez, sendo fidalgo, sendo da burguesia, sendo fidalgo, pague 20 cruzados e seja degradado 1 ano para a África. E sendo cavaleiro ou escudeiro, pague 4.000 réis e seja degradado 1 ano para a África. O cara ali foi da alta categoria, ele vai pagar aqui, né, 20 cruzados e vai prestar serviço 1 ano na África. Se você for aqui cavaleiro ou escudeiro, você vai pagar 4.000 réis e vai pagar 1 ano na África. Mas se você for um peão de obra, a pobre ovelha fudida, sentada no banco frio de igreja, o que é que acontece se você negar a ovelha? Veja o que acontece. E se for peão, dá-lhe 30 açoites. 30, isso é lei de Portugal, que foi trazido para aqui, viu? Foi esse povo que trouxe essa divindade. Ela não veio sozinha por conta própria não, tá? Veio voando não, fantasiosamente não. Foi esse povo que trouxe. Né? E se for peão, dá-lhe 30 açoites ao pé do pelourinho, em praça pública, né? Com baraço e pregão, e pague 2.000 réis. Pela segunda vez, todos os sobreditos, né? O que foi dito aqui, seja feito em dobro, né? Mas se for pela terceira vez, né? Além de pena estabelecida, seja degradados 3 anos para a África, e se for peão, seja para as galés, para trabalhar em navio como escravo, navio negreiro como escravo, né? Teria que trabalhar em embarcações como escravos, né? E a perseguição aos ateus sempre existiu desde a Idade Média à Idade Moderna, com a Revolução Francesa e até os dias atuais. A discriminação, a descrença em divindades sempre foi rechaçada em toda a história. Também era punida pelo Código Criminal do Império. Qualquer que propagar ideias contra a religião dominante, que seria o cristianismo, artigo 278 do Código de 1830 diz o seguinte, né? Propagar por meios de papéis impressos ou gravados que se distribuam por meio de 15 pessoas ou de discursos proferidos em reuniões públicas, né? Doutrinas diretamente doutrinas que destruam as verdades fundamentais da existência de Deus e da importância da imortalidade da alma, ou seja, eles estão com medo aqui de nós até destruir o que para eles é verdade, mas pode ser destruída, não é verdade? Se é verdade, não pode ser destruída, como que pode, não é? Não é. Aí, ó, pena, prisão de 4 meses a 1 ano. E multa, 4 meses a 1 ano, se você simplesmente falasse em público que essa divindade não passa de um grande
né, fanfarrão que nunca existiu, criado por homens. A terrível perseguição aos que exigem dos que afirmam a existência de um ser imaginário, né, o ônus da prova, continua até os dias de hoje. Agora, o Brasil fere o Estado laico. Primeira violação, uma das primeiras violações do Estado laico. Bancada evangélica. A bancada evangélica que está ali não para defender todos os brasileiros, né? Mas está ali para defender o interesse de um grupo específico que chama-se evangelhos. No Congresso Nacional temos a bancada evangélica. Esta tem um único objetivo, que é o interesse de representar os interesses de uma determinada religião, a religião evangélica, das inúmeras vertentes, apesar da divergência entre eles, né, quando se trata da mesma crença, esses parlamentares querem impor esta crença para toda a população, que não proferem a mesma crença que eles. Então, se reúnem em uma bancada que não defendem os direitos de toda a população brasileira, defendem apenas os direitos no qual diz respeito à sua crença. Isso fere o Estado laico. Isto é muito grave, já que, ao invés de defenderem os direitos de todos os cidadãos brasileiros, defendem apenas os fiéis de uma determinada religião, que neste caso são os evangélicos. Ou seja, o cidadão brasileiro está pagando a parlamentares para representar um grupo específico. Isto é inconcebível em um Estado laico. Segunda violação do Estado laico, o regimento da Câmara dos Deputados. Veja só o que esses caras colocaram no regimento da Câmara dos Deputados em um Estado, em um país laico. Veja que absurdo, não é? Regimento da Câmara dos Deputados. No mesmo lugar onde temos uma bancada evangélica, no artigo 79 da disposição, o artigo diz, no parágrafo 1º e 2º, diz o seguinte: a Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo da sessão sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso, né? Quem quer fazer uso dessa bosta, né? Por que que a Constituição não está ali, ao lado da mesa, e tem uma porra de uma Bíblia? Né? A mesma coisa acontece nos tribunais, a gente vê até nos filmes, cara jurando em cima de um livro podre, nojento, escroto, que é o livro Bíblia, né? Achando-se presente na casa pelo menos a 10ª parte do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras. Veja só, isso é regimento da Câmara de Deputados, né? Em um país laico. Veja só se pode isso. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro. Em nome do povo brasileiro o quê, rapaz? Em nome dos cristãos, seu bosta. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. A maioria é cristão, mas eu não sou e muitos não são, e muitos estão se libertando dessa fraude, dessa mentira que vocês pregam, né? Empurrando na marra, na força, né? Tem mais violações. Terceira violação, propaganda eleitoral. O abuso do poder religioso se dá em época de eleições, onde os pastores ou líderes religiosos propagam descaradamente dentro de igrejas ou templos, bispos e pastores, né, se utilizam de seus títulos, né, supostamente ungidos, mijados por essa divindade escrota, né, para concorrer a eleições de forma tal a induzir os seus fiéis eleitores a votarem nele ou em um político indicado por eles, né? Por isso que a religião tá assim, ó, com a política. Os políticos estão dentro de tudo que é religião aí, sabe, com medo, né, desses retardados. A culpa sabe de quê? É de você, ovelha. Dessa porra que o Brasil tá aí. E quando você reclamar que o governo não prestou, sabe que foi sua divindade, a própria livro Bíblia que diz que toda a autoridade constituída foi constituída por Deus. E quem dela discordar, né, pagará ali por conta disso. Está na Bíblia, tá? Não tô com texto aqui não, mas tá na Bíblia, tá? Então não discorde não, é você mesmo que bota esse povo lá. Sabe? Então vamos lá. Indicada por ele. Isso não para representar toda a população, mas sim para representar um grupo específico, que são os evangélicos, né? São os cristãos evangélicos. Isso é uma grave violação do Estado laico. Vejam que qualquer que se candidate a algum cargo eletivo tem que se afastar de suas atividades, seja médico, juiz, professor ou qualquer funcionário público. Um ano antes tem que se afastar. No entanto, os religiosos continuam em plena atividade, induzindo seus fiéis escravos sob a ameaça do chicote divino. Isso deveria ser proibido pela lei eleitoral. Quarta violação do Estado laico: programas religiosos em TV aberta. Uso indevido de concessão pública de TV aberta. Inclusive, quando eu já tive várias
TVs a cabo, né? E na grade que eu escolho, você não tem nem a possibilidade, eu já tentei. Disse, olha, tira os canais evangélicos, eu não quero não. Não, mas tá embutido. Então você tá pagando e esses caras ainda recebem por isso, sabe? Fazendo propaganda para eles. Então vamos lá. Programas religiosos em TV aberta. O uso indevido de concessão pública em TV aberta para fazer propaganda religiosa, para fazer proselitismo religioso. E todas as pessoas que tenham um sinal de TV pública e ainda em TVs pagas, você paga por uma grade de TV para ter um pacote exclusivo. No entanto, vem obrigatoriamente as TVs religiosas. Canais de TVs públicas são para prover informações e entretenimento, porém usam esta concessão para criar ou alugar espaço para o proselitismo religioso. Clara violação do Estado laico estatal. Esses líderes se tornam conhecidos e famosos e logo em seguir se candidatam em cargos públicos. Quinta violação do Estado laico, o uso de prédios públicos para pregação de cultos religiosos. Até mesmo no Congresso Nacional vemos o uso do prédio público para pregações religiosas, onde as crenças de alguns pastores que são deputados, senadores, até mesmo em câmaras de vereadores, aqui a Câmara de Vereador aqui de João Pessoa, eles abrem lá a sessão, outros fazem culto, também tem culto católico também, dentro das câmaras de vereadores, prédio público, pago pelo dinheiro nosso. Eu sou ateu, eu não tenho obrigação de pagar para religioso porra nenhuma, sabe? Então, onde as crenças de Câmara de Vereadores, né, se utilizam da máquina pública, do dinheiro público, pois o dinheiro público que paga a energia desses lugares. E também a água, o próprio espaço público, o aluguel do espaço público, isso significa uma apropriação indevida da coisa pública. Tudo isso, mais uma vez, para beneficiar um grupo religioso, em detrimento da minoria de outras religiões e também dos que não têm porcaria de divindade alguma, né? Sexta violação do Estado laico, a expressão Deus seja louvado na nota do real, né? Na cédula do dinheiro brasileiro, no dinheiro brasileiro há uma menção expressa a Deus, né? Que algumas pessoas, né, não acreditam e são pessoas que pagam seus impostos, que utilizam do dinheiro brasileiro da mesma forma que as demais pessoas religiosas também. Evidentemente, isso é mais uma grande violação do Estado laico. O Estado não pode impor ao cidadão a crença em um Deus, seja esta pessoa parte da maioria ou parte da minoria. Né? A argumentação de que os ateus são parte da minoria e, portanto, eles não têm direito algum, né, em um argumento, é um argumento falho. Né? Isso não existe. Somos todos iguais perante a Constituição brasileira, não perante a divindade, porque a divindade sempre discriminou, né? Se você tiver qualquer defeito físico, ele te formou no ventre da tua mátria, ele sabe como tu tá sendo formado, e depois quando tu sai, ele te nega. Isso está dentro da Bíblia. Não duvide de mim não, procure lá naquela merda. Ele nega até se você tiver nariz chato, membro demasiadamente comprido, perna quebrada, olho cego, qualquer tipo de coisa, até sarna. Essa divindade escrota tua te nega, tá? Inclusive, o povo eleito. E o resto da humanidade? Se fode, Os ateus pagam impostos, eles são cidadãos brasileiros, são eleitores brasileiros, portanto eles têm, né, todo o direito da descrença. Este Deus imposto não é só na nota, não só na nota, como em toda a sociedade brasileira, não é unanimidade para todos os brasileiros. Aqueles que têm a crença nesta divindade, que escrevam em seu cartão de crédito, em seus talões de cheque, né, ou tatue na sua testa, ou até mesmo na tua bunda, crente, né? Tu não é ovelha? Dai a César o que é de César. Se a porra do dinheiro, né, pertence ao Estado, então é do Estado, não é de sua divindade. Porque a sua divindade se apropriou da nota, do dinheiro brasileiro. Se a própria divindade, Jesus Cristo, disse lá, né, dai a César o que é de César. Né, não tem o nome dele lá, né, Deus lá na moeda de César. Por que tu colocou agora na moeda brasileira? Hein? Vocês são todos contraditórios. Sétima violação do Estado laico é os crucifixos nas paredes de tribunais. Normalmente é encontrado um crucifixo ou nos tribunais do júri, ou nos tribunais de justiça, ou nas salas de audiência, né? E em toda a repartição pública. Ministério Público, eu já fui lá, eu vi, né? É quadro dessa divindade aí, é crucifixo.
né? Sempre haverá lá um crucifixo cristão decorando as paredes, né, dos fóruns, dos tribunais pelo Brasil afora. Isto evidencia mais uma afronta ao Estado laico. Imagine que a justiça brasileira não julga só os cristãos, julga pessoas das mais variadas crenças, inclusive os descrentes, como é o caso dos ateus e agnósticos. Isso se torna desproporcional que um indivíduo que está sendo julgado, né, que não professa a religião cristã, seja julgado em uma sala com um crucifixo na parede. O simples fato de haver um crucifixo na parede demonstra a apropriação do espaço público pela crença religiosa, a crença religiosa privada de determinado grupo. Crença religiosa privada de determinado grupo. Os prédios públicos não são, né, de uma determinada pessoa ou grupo. Os prédios públicos são de todas as pessoas que creem ou não creem em alguma divindade. Imagine se colocássemos em prédios públicos outdoor com o nome Beba Cerveja, né? Muita gente no Brasil bebe cerveja. Muita gente bebe refrigerante, não é? Imagine se colocássemos lá, porque a grande maioria bebe cerveja, porque a grande maioria bebe refrigerante. Iríamos colocar também? É propaganda, né? Não é propaganda? Então aí seria, vou colocar lá, beba skin, beba Brahma, Itaipava, Petra, né? Seria propaganda, não é? Mas eles colocam a propaganda do cristianismo. Eu estaria fazendo uma propaganda, né, de algo privado no espaço público, pois quando se coloca um crucifixo, é a mesma coisa, né? É a propaganda do cristianismo e não de todos. A propaganda do povo religioso cristão. Mas eu não sou, cara, não sou obrigado a ver aquela porcaria lá, não. Então Jesus que foi crucificado, né? Que não foi crucificado porra nenhuma porque ele nunca existiu. Aí vocês usam a cruz como um símbolo de tortura, como símbolo religioso. E se ele tivesse sido fuzilado, iriam usar um fuzil? Hein? Deus acima de todos. Eu acho que sim, né? 8ª violação, decisões judiciais citando a Bíblia. No Brasil vemos juízes e até desembargadores citando a Bíblia em suas decisões judiciais. No Estado laico, a Bíblia não pode ser citada nenhuma sentença que vala para as pessoas, independentemente de suas crenças religiosas. Então, quando é prolatada uma sentença decidindo que uma determinada pessoa tem ou não algum direito, com base numa citação bíblica, o que o magistrado, na realidade, está fazendo é trazer para o direito, num Estado, para trazer para o direito, num Estado laico, um argumento religioso, que por lei deveria estar muito afastado, né, do Estado. Quando um juiz cita a Bíblia, o que na realidade ele está fazendo é que tá a crença dele, está colocando a crença dele, né, se sobrepondo sobre a Constituição, a lei e o Estado laico, por sua crença privada. Aí imagine um ateu sendo julgado por um religioso fanático cristão, juiz, né, digamos imagine aí, protestante, religioso evangélico, né? E aí? O cara não tá ferrado na mão de um cara desse? Vamos lá, 9ª violação do Estado laico, leis que restringem os direitos individuais com base em crença religiosa. Houve uma longa discussão no Congresso e ainda há nacional com relação ao casamento gay no Brasil. A argumentação principal para barrar a aprovação é que Deus fez o homem e a mulher, né, um para o outro. Ou seja, um argumento religioso para barrar leis que serviria para toda a população. Todas as questões, questão do aborto também, né? O argumento religioso é que a vida se inicia no momento da concepção. E não no momento em que o embrião tem o seu sistema nervoso central pronto, feito. Estas leis de cunho de direitos individuais são afetadas pelo Estado com base em interesses religiosos, em crenças religiosas, né? Interferindo em cidadãos que não professam a mesma crença e não são obrigados a professar. A autonomia privada do cidadão é garantida pela Constituição, contanto que não afete os direitos, né, de outras pessoas. O gay esse não é o caso do casamento gay, que não afeta a ninguém, né? É uma coisa deles, é um particular deles, né? Não deve satisfação para a sociedade ou para a religião, porra nenhuma, né? Mas a religião está sempre metendo o bedelho, né, onde não é chamada, né?
para controlar o povo. É assim que eles querem controlar você. A religião serve para controlar você, né? Diz o que você deve fazer, né? Vamos lá. E o último e 10º violação, último aqui, né, no vídeo, muitas mais violações, né? Do Estado laico brasileiro. Ensino religioso nas escolas públicas é o que eles querem impor. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade do Estado brasileiro, por meio de suas escolas públicas, prover um ensino religioso confessional, ou seja, confessar, né, a fé cristã, né, ensinar a fé cristã. Vamos pregar para todas as religiões? Hein? Eles vão trazer um professor que saiba todas as religiões e que não siga nenhuma, porque não contrata um ateu para pregar a religião. Hein? Contrata um ateu para tu ver? Aí vocês vão ver que essa porra dessa religião vai cair, né? Quando a gente começar a pregar na igreja, mostrar a cara de todas as religiões, mas principalmente da tua, cristão, crentino, aí tu vai ver que teu filho vai chegar em casa com uma cabeça completamente diferente, né? Livre dessa escravidão e que você, né, impôs ele desde pequeno. Papai Cecel castiga, né? Prover um ensino religioso confessional, isto é, o ensino religioso focado em determinada confissão religiosa, cristianismo no caso, que ensinaria as crenças de determinadas religiões em sala de aula. Mais uma gravidade: as escolas públicas são pagas com o dinheiro público, com o dinheiro de todos os brasileiros para financiar o sistema religioso predominante, dinheiro público usado para o proselitismo religioso, a doutrina de crianças, tornando-as servas, escravas, prédio público, funcionário público, tudo para beneficiar o sistema religioso cristão pago por todos nós. Gente, o Brasil não é cristão, como o excelentíssimo aí quis dizer. O Brasil é laico e temos que lutar por isso, porque se deixarmos essa religião, principalmente os evangélicos, dominar a sociedade brasileira, nós estamos ferrados. Essa gente, esses pastores, essa quadrilha religiosa, quer comandar a sua vida, dominar a sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, dizer o que você deve fazer, o que não deve fazer, sabe? Essa gente são perversa. Religião te aprisiona, não te liberta de nada. Essas divindades nunca vão aparecer, Jesus nunca vai voltar, porque ele não foi para lugar algum. Ele é uma criação romana e nenhuma divindade vai se apresentar para toda a humanidade, porque simplesmente são criações de homens. Quando você despertar disso, desse sono da indolência que você está, você vai ser muito feliz, liberto de tudo isso. Só não deixe o Brasil nas mãos dessa cambada religiosa que tem destruído as civilizações, tem destruído o Brasil, tem destruído os neurônios, a mente do povo brasileiro, no caso aqui o cristianismo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.